E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. E olha, presta bastante atenção. Se você não aproveitar a bênção de Deus enquanto você está vivo, depois da morte já era, não tem mais jeito. Se você não aproveitar agora, pode ser tarde amanhã. Que é o que nós vamos ver agora, nesse estudo do livro de Malaquias. Nós vamos verificar, conferir a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Leia comigo agora o primeiro capítulo e vamos recordar do que nós falamos na sexta-feira passada, que diz assim, primeiro capítulo, versículo 1, sentença. Essa palavra é muito forte. Sentença, quer dizer, um julgamento. Deus sentenciou, julgou Israel. Veja só, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Contra Israel. Por intermédio do profeta Malaquias. E Deus fala, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Quer dizer, Deus tem amado Israel. Tem amado Israel. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Em que nos tem amado? Não foi, aí Deus responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Quer dizer, aqui Deus fala assim, você se lembra de Jacó? Você se lembra de Esaú? Você se lembra desses dois irmãos? Você se lembra que o primogênito era Esaú. E Jacó era servo, nasceu para ser servo de Esaú. Mas aconteceu justamente o oposto. Eu amei a Jacó. Quer dizer, eu amei Israel. Eu amei Israel. Mas odiei a Esaú. Porque é isso que ele está falando. Aborreci a Esaú quer dizer, no original, diz odiar. Odiei Esaú. Porém, aborreci ou odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Olha só, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade. Edom são os filhos de Esaú, a herança de Esaú. Aliás, o próprio Esaú era chamado de Edom, porque era vermelho, nasceu vermelho. Eles edificarão, mas eu destruirei, diz o Senhor. E Edom, quer dizer, os filhos, a herança, os descendentes de Esaú, serão chamados terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É o que está escrito aqui. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, Deus está irado contra o povo que originou de Esaú. E por quê? Nós vamos verificar isso daqui a pouquinho. Os vossos olhos o verão,
E vós direis, grande é o Senhor também fora dos termos de Israel, quer dizer, fora daquela terra de Israel. Eu queria falar para você o seguinte, só para recordar a história de Esaú e também Jacó. Os dois eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro. Esaú era forte, sua estrutura era forte. Ele era como um urso, cabeludo. Ele tinha uma estrutura física e era um caçador, pela própria natureza. Ele era um homem habilidoso na caça. E por conta disso, obviamente, ele se orgulhou. Ele se achou tal. Por conta dele ter se achado tal, ele desprezou o direito da primogenitura. O seu irmão Jacó, que nasceu pobre, que nasceu para ser servo de Esaú, acabou sendo astuto, aliás, ele era astuto, astucioso, e ele, o que fez? Ele armou para cima do seu irmão e tomou-lhe o direito à primogenitura. Tomou a bênção de Esaú. Ora, quando Deus odiou Esaú, minha amiga e meu amigo, nós vamos ver isso hoje, nos dias de hoje. Quando Deus odiou Esaú, Deus odiou Esaú com razão. Sabe por quê? Porque Esaú abriu mão da sua primogenitura. Em outras palavras, ele rejeitou a aliança de Deus com seu pai Isaque. E isso significava que ele havia rejeitado a aliança com Deus. Ele virou as costas para Deus. Como primogênito, Esaú tinha os mesmos direitos e privilégios de seu pai Isaque perante Deus. Mas ele desprezou. Ele desprezou o direito da primogenitura. Em outras palavras, ele desprezou a Deus. Ele desprezou o próprio Deus. Ele desprezou a sua aliança. Ele virou as costas para Deus. Ele ofendeu Deus de forma sem precedente. Por isso Deus o odiou. Quer dizer, Jacó aproveitou a oportunidade e lhe vendeu um prato de lentilhas com um pedaço de pão em troca do direito da primogenitura. Ora, por causa da sua fome, Esaú rejeitou, deixou a sua herança, deixou a sua condição de herdeiro natural de seu pai para ser, então, escravo ou servo do seu irmão. Foi a profecia que Deus havia dito sobre os dois que eram gêmeos. Deus odiou Esaú. Deus odiou Esaú. E é por isso que ele diz assim, olha, se Edom, que é Esaú, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos edificar as ruínas, então diz o Senhor, eles edificarão, mas eu vou destruí-los outra vez. E Edom, quer dizer, Esaú, será chamada terra de ninguém. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quer dizer, Deus odiou e se irou contra Esaú, por conta do seu procedimento, da sua ofensa. Ele virou as costas para Deus. E o mesmo se dá em relação àqueles que têm negado a aliança com o Senhor Jesus. Sabe quem são os filhos de Esaú? Todos
os que têm negado Jesus como Senhor e Salvador. Todos os que têm virado as costas para a aliança que Deus faz através de Jesus. Todos os que negam a fé no Senhor Jesus Cristo são iguais ou pior do que Esaú e terão o mesmo fim dele. O fim de Esaú, diz o texto sagrado, que quando mais tarde a ficha caiu, a ficha de Esaú caiu, pois ele tentando, querendo herdar a herança, a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você pode ler isso em Hebreus 12, 17. Quer dizer, Esaú cometeu um erro tão grave, uma ofensa tão grave, um pecado tão grave, que Deus acabou odiando e fez dele um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Está irado até hoje. E como é que você vê que esse povo que esse povo é um amaldiçoado? Como que você vê? Você verifica que as pessoas às vezes têm dinheiro, têm fama, são famosos, aparecem na mídia, são lindas, maravilhosas, são pessoas de conquistas, são pessoas que ganham prêmios, que ganham, enfim, que vencem corridas de automóveis, vencem na vida, vencem lá nas Olimpíadas, são fortes, são poderosos, mas o fim de todos eles é o mesmo. Cadê os conquistadores da Copa de 58? Cadê os conquistadores da Copa de 62? Cadê os conquistadores da Copa de 70? Cadê os conquistadores das Copas do mundo do passado? Estão esquecidos. Então hoje nós temos os novatos e temos aí grandes jogadores que prometem grande sucesso, mas amanhã eles também estarão caindo na mesma situação dos que já passaram. E quantas pessoas nesse mundo têm fama, têm dinheiro, têm tudo, mas não têm a fé que salva, a fé que produz vida, a fé que faz da gente uma fonte que vai gerar e o que gera a água da vida. A fé que dá certeza do amanhã. A fé que faz jorrar rios de água viva. Não, são poucos, muito poucos. Até mesmo os crentes. A maioria dos crentes é fracassado. A maioria é fracassada. A maioria é endemoniada, é perturbada. É verdade. Minha amiga, meu amigo, você encontra crentes perdidos, fracassados, caídos, mornos, tristes, abatidos. A minha filha estava falando para mim, pai, eu atendi uma moça, ela diz que eu sou obreira. Olha só, da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fiquei afastado um tempo, mas eu voltei. Hoje eu sou obreira novamente. Mas eu não sei se eu nasci de novo, mas eu tenho o Espírito Santo, disse ela. Pô, eu nunca vi isso. Como é que uma pessoa que não sabe se nasceu de novo pode ter o Espírito de Deus? Que absurdo! Só na cabeça de pessoas que não têm a mínima ideia do que significa crer no Senhor Jesus. Não tem a mínima ideia do que significa o Espírito Santo. E muito orgulhosamente, não, eu tenho o Espírito Santo, quero ver quem é que vai me dizer que eu não tenho. Tudo bem, se você tem, o problema é seu, amém. Graças a Deus se você tiver. Mas quem tem o Espírito Santo do seu interior, obrigatoriamente tem que fluir rios de água viva. Obrigatoriamente. Não é uma ideia,
não é uma doutrina, não é uma sugestão, mas é uma obrigação. Se eu tenho o Espírito de Deus, então tem que fluir rios de água viva de dentro de mim. E os rios de água viva, minha amiga, é a alegria, é a paz, é a certeza, é a convicção, é a certeza absoluta de que o meu Senhor vive eternamente e que Ele está comigo. E que ninguém pode arrancar isso de dentro de mim. Essa riqueza, essa herança, é a herança que Esaú rejeitou, chegou até a mim e eu abracei, e graças a Deus por isso. Quem crê no Senhor Jesus, como diz a Bíblia, tem a bênção de Jacó. É a própria bênção. É o próprio Israel. Jacó se transformou em Israel, quer dizer, príncipe de Deus. Esaú se transformou em Edom, terra ou povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Mas Israel também foi sentenciado, porque Deus fala assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Mas por que Deus sentenciou Israel? Por quê? Amanhã nós vamos ver mais sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre Israel. O que aconteceu com Israel? Porque Israel foi tido como meu filho, Deus falando para o faraó. Deixa meu filho, quer dizer, Israel, sair. Deixa as minhas primícias sair. Deixa o meu ungido sair. Porque se você, faraó, não deixar o meu primogênito sair, eu vou matar o seu primogênito. E Deus matou não só o primogênito do faraó, mas matou todos os primogênitos do Egito. E por isso, por essa razão, Israel saiu do Egito. Foi expulso do Egito. Foi livre daquela terra naquela altura. Livre da maldição. Deus exaltou Israel. Deus fez de Israel de escravos, de uma montoeira de gente escrava. Deus fez daquela gente uma nação forte, poderosa. Veja isso quando você lê o livro que fala dos feitos de Davi, das suas conquistas e da glória que Salomão construiu, o templo. Você vê que Israel era uma glória. Os povos do passado iam em Israel para saber, para conhecer a grandeza do Deus de Israel. Mas toda a glória de Israel foi destruída. Toda a glória foi espalhada pelo vento. E Deus fala aqui, sentença pronunciada contra você, Israel. Ele não trata aqui nem mesmo de Esaú. Ele só diz que Esaú foi odiado. Mas Israel foi exaltado, mas agora estava recebendo uma sentença. Uma sentença. E por que essa sentença? Quando fala de Israel, minha amiga, meu amigo, Deus está falando hoje, nos dias de hoje, dos crentes. Ele está falando dos crentes incrédulos, dos crentes frios, dos crentes mornos, dos crentes vivaldinos, astuciosos, dos crentes que são crentes apenas quando estão na igreja. Mas quando saem da igreja, eles são iguaizinhos os incrédulos, ou piores do que os incrédulos. Porque se prostituem, fazem tudo que não presta. E às vezes têm até dinheiro, ganham muito dinheiro, mas não têm o gozo, a alegria, o prazer de ter a consciência limpa, lavada, purificada, a paz do Espírito Santo. Porque quando a gente crê no Senhor Jesus, como diz a Bíblia, como diz o texto sagrado, a gente tem vida.
A nossa vida não está no nosso sucesso. Não é porque eu comprei uma casa, não é porque eu tenho um automóvel importado, o melhor automóvel do mundo, que eu sou um abençoado. Não, minha amiga. A minha bênção está dentro de mim, eu carrego dentro de mim. Eu carrego aqui dentro de mim. E nós tentamos passar essa bênção, transferi-la para outras pessoas e fazê-las também ser a própria bênção. Fazê-las também ser primogênitas, primícias de Deus. Mas são poucos. Muito poucos estão dispostos a pagar o preço para ser a própria bênção. Porque para você ser a própria bênção, minha amiga, é uma questão de fé. E fé não é para qualquer um, não. Fé, a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que traz resultado, é aquela fé que vem do alto, que vem de Deus. É uma revelação de Deus. É uma revelação. Ou você tem, ou você não tem. Essa é a realidade. Não tem esse mais, menos, menos. Não tem chororô. Não tem esse negócio de você tentar convencer as outras pessoas que você tem o Espírito Santo. Você não precisa, quem tem o Espírito Santo não precisa convencer ninguém. Eu não preciso ficar convencendo ninguém. Quem quiser acreditar, amém. Quem não quiser, paciência. O problema é de vocês. Se dizem que eu sou ladrão, se dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu estou um pouco me incomodando. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E vivo essa crença, assumo essa crença, essa fé. Porque ela está dentro de mim. Então, quem crê de verdade tem vida em si próprio. Tem vida, tem força, tem coragem, tem ânimo. Não tem medo. Vai fundo, porque não tem medo do inferno. Não tem medo do inferno. E se a gente não tem medo do inferno, a gente não tem medo do mundo, não tem medo de nada. Porque a nossa consciência é limpa, é lavada através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esaú foi odiado por Deus porque ele rejeitou a aliança de seu pai, Isaque. E rejeitou a aliança com Deus, rejeitou ser a própria bênção por conta do seu orgulho, da sua vaidade pessoal. Ele se achava o tal, forte, valente, corajoso, que enfrentava leões, que enfrentava as feras. Ele foi um homem muito respeitado na sua época, por conta da sua coragem, da sua força, por conta da sua perícia em caçar. Enquanto isso, seu irmão Jacó era um simples cozinheiro. É a velha história do caçador e do cozinheiro. O seu irmão era cozinheiro, era pacato, vivia só dentro das tendas, mas o seu irmão era astuto, foi astuto. E habilmente conseguiu tomar-lhe o direito da primogenitura. Então, Deus odiou Esaú e amou a Israel. Mas aqui, na atual conjuntura, nesse último livro do Velho Testamento, nós temos um relato que fala da vergonha de Israel. E é por isso que Israel foi desterrado, quer dizer, foi espalhado pelo mundo. A terra de Israel ficou sendo terra de ninguém. Terra de ninguém. Por exemplo, hoje em 1948, Israel voltou para sua terra, mas não conseguiu tomar posse do lugar onde estava o templo. Onde estava o templo de Salomão, hoje está construído uma mesquita muçulmana. Mesmo sendo proprietário daquela terra, voltando para sua terra natal, Israel não consegue construir o seu templo. O seu templo ele não pode construir por conta
por conta justamente disso. Porque ele desprezou a Deus também. Ele tem desprezado a Deus. Ele vive hoje apenas das tradições, das festas tradicionais. Suas orações, suas rezas, hoje, são feitas quase que repetidas. Eles oram orações repetidas. Não é oração que sai de dentro da alma, mas aquilo que já está escrito. Então, hoje você vê um Israel fracassado espiritualmente. E essa é a história de muitos crentes, da maioria dos crentes. E nós temos trabalhado forte, fundo, para que o povo da Igreja Universal do Reino de Deus não venha incorrer no mesmo erro. Porque se você se tradicionalizar, se você manter a sua tradição ou o seu costume, se você não tiver a sua fé ativa, e é por essa razão que Deus permite que nós sejamos perseguidos. Graças a Deus, porque nós da Igreja Universal do Reino de Deus somos perseguidos no mundo inteiro. Nenhum conselho evangélico, nenhuma instituição evangélica no mundo inteiro aceita a gente, sabia? A Igreja Universal do Reino de Deus. Não aceita? Por quê? Porque nós somos odiados por tudo e por todos. Nós somos colocados de lado. Porque, sabe por quê? Porque eles nos invejam. Eles nos invejam, porque onde nós chegamos e fazemos a diferença. Nós fazemos a diferença, essa é a realidade. Eu não estou falando isso com orgulho, com prepotência, com arrogância de forma nenhuma. Eu estou falando isso para que você, minha amiga, meu amigo, que faz parte dessa tribo de Israel, essa 13ª tribo de Israel, digamos assim, essa tribo diferente que é a Igreja Universal do Reino de Deus, para que você não venha incorrer no mesmo erro daqueles crentes que estão aí por aí fracassados, que vivem da glória do passado. Essa é a realidade. E se você não gosta do que eu estou falando, o problema é seu. Não, veja bem, na Igreja Universal nós não temos mais, não. Nós não vamos ficar paparicando ninguém para ter membro, para ter dízimo, mais dízimo, não. Ou você crê ou você não crê, ou você é ou você não é, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Essa é a realidade. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, vai acontecer aquilo que Jesus falou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, tem que fluir. E se não flui rios de água viva, você crê em Jesus, mas não flui rios de água viva, é porque você não crê em Jesus. Essa é a realidade. Estaremos falando mais a esse respeito. Estaremos dando continuidade a esse estudo. Mas essa pergunta é de Deus para você. É de Deus para cada um de nós. Para mim também. Ele diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, quem? Quem? Membros? Não apenas membros, mas diz assim: ó sacerdote. Aqui está falando de pastores, bispos, apóstolos e tudo mais. Está falando com os profissionais da fé. Estaremos falando mais a respeito disso. Deus abençoe. Eu espero que você pense, medite, raciocine e verifique se você está ou não de verdade na fé.